Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Gorgias de Platão, parte 22. Estamos numa parte em que Sócrates, a personagem, está aqui discutindo com o sofista sobre a questão da justiça. Está discutindo, lá atrás ele começa essa discussão com Gorgias, depois ele discute com Polo, um jovem sofista, e agora o Cállicles entra na discussão e diz: calma, Sócrates, você não está sendo correto. Ora, você está discutindo com o Polo e você fala sobre a lei da natureza e interroga sobre essa perspectiva, ora você interroga o Polo falando dentro da perspectiva da lei da convenção humana. Então você está jogando, está sendo demagogo, ele disse para ele, né? Olha só o que ele está falando para o Sócrates, corajoso. E ele diz, mas isso que você está fazendo não está correto. Por quê? Ele fala, do ponto de vista da natureza, tudo que é pior é mais vergonhoso. E, ao passo que, do ponto de vista da convenção, existe uma diferença. E ele diz, na convenção é realmente mais vergonhoso cometer a injustiça, mas do ponto de vista da natureza, tudo que é pior é mais vergonhoso e, portanto, esse ponto de vista está equivocado e do ponto de vista da natureza, então é pior você realmente sofrer a injustiça ao invés de cometê-la. Tá clara então essa questão que eles estão discutindo isso. E ele diz: nenhum homem tolera injustiça. O que acontece? Como existem homens que são fracos, que eles não conseguem proteger a si mesmos, eles vão inventar uma lei e eles vão pegar os homens fortes e vão fazer com que esses homens fortes obedeçam por conta dessa lei, que é uma convenção. Mas ele diz, na natureza não é assim. Na natureza, os mais fortes dominam os mais fracos. E aí ele deu exemplos aqui sobre guerras e ele fala sobre até os animais, né? Que nos animais isso não acontece. Então, ele está dizendo isso. E aí eu acabei justamente quando ele dizia que, né, uma afirmação de Píndaro, aquele poeta, que diz a lei soberana sobre todos, mortais e imortais, traz e torna justo o mais violento. Como mão altaneira, disso toma como prova os trabalhos de Héracles, pois sem pagamento. Eu parei exatamente aqui. Então ele está acabando essa parte quando ele diz que é justo ser o mais violento. E ele já tinha dito isso antes, quando ele citou aqui um pedacinho do livro da República, onde dizia: a justiça consiste no domínio do mais forte sobre o mais fraco e no maior aquinhoamento do primeiro em relação ao segundo. Então, vamos continuar. Isso é uma citação na República, tá? Onde o Trasímaco, que é um outro sofista, propõe essa definição. Eu já tinha citado isso, tá claro? Vamos continuar. Suponho serem estas palavras, não conheço o poema bem, continua aqui o Cállicles falando, mas relata como ele se apoderou do gado de Gerião, sem comprá-lo, nem como um presente deste, mas encarando como um direito natural que gado ou qualquer outra propriedade do inferior e mais fraco deve pertencer ao superior e mais forte. Bem, essa é a verdade no que tange a esse assunto, e a compreenderás se agora colocares a filosofia de lado e atentares para coisas mais importantes. Vou aqui fazer uma observação, a partir de agora vocês vão ver como ele vai desdenhar, continuar desdenhando a questão da filosofia, dizendo que é uma ruína para o homem se ele continua se ocupando da filosofia quando adulto, né? Continua dizendo isso. Vamos continuar. Se o indivíduo ocupar-se da filosofia de maneira moderada em sua juventude, não há dúvida de que se revelará encantadora. Contudo, se continuar despendendo seu tempo com ela,
mais do que o que convém, o destruirá, já que se transforma na ruína da humanidade. O fato é que, mesmo que alguém seja naturalmente bem dotado, se continuar filosofando muito além dos dias da juventude, será necessariamente ignorante em tudo aquilo que deve ser conhecido pelo homem que pretendesse ser nobre, bom e pessoa de destaque onde vive. Tais pessoas acabam se mostrando ignorantes das leis de seus estados, dos termos a serem empregados nos contratos de negociação com outras pessoas nos negócios privados e públicos e também dos prazeres e desejos humanos. Em síntese, completamente ignorantes no que se refere aos caracteres dos seres humanos. O resultado é que, quando se metem nos negócios privados ou públicos, se tornam ridículos. Do mesmo modo, suponho que políticos, quando se metem em vossos estudos e discussões, tornam-se absolutamente ridículos, como diz Eurípides. E aí tem aqui a citação. Cada um brilha nisso, para este fim insiste, atribuindo a maior parte do dia a isso, onde pode, porventura, superar a si mesmo. Ou seja, aqui ele está dizendo, se a pessoa continua a filosofar depois de adulta, ela vai ser ridícula. Por quê? Porque a filosofia não vai permitir a ela, e pelo contrário, esse é o argumento, né, de Cállicles, que ele não vai se dar bem no mundo dos negócios, no mundo dos desejos e, portanto, não vai conseguir ser uma pessoa de destaque onde vive. Hashtag segue essa dica. O que é para um sofista uma pessoa de destaque? Tá claro aqui, né, gente? A pessoa de destaque é aquela que se mete em negócios privados, se mete em negócios públicos e consegue, por exemplo, vencer em contratos de negociação, como ele acaba de citar aqui com outras pessoas, independentemente de ela estar sendo justa ou não. O que é importante aqui para ele é se dar bem. E se dar bem não significa ser justo. Ser bom significa se dar bem, chamar atenção, ganhar uma causa, né? E é isso. Então tá claro, quando você tem uma consciência de quem você realmente é, o que a filosofia contribui bastante, porque é uma busca, né, do conhecimento de si mesmo, você naturalmente vai estar expandindo a consciência e não vai poder fazer coisas que você faria, né? E aí você não pode mais justificar, né? Então, eu era ignorante. Não, você sabe quem você é, você conhece a lei dos seres humanos e, portanto, não pode fazer qualquer coisa a mais. E aí ele justifica isso como sendo prejudicial. Interessante como raciocina um sofista, né? Continuando aqui então. Enquanto aquilo em que é inferior, ele o evita e vilipendia. A outra coisa ele louva, mostrando afeto consigo mesmo, pensando com isso estar louvando também a si próprio. Considera, entretanto, que o melhor caminho a seguir é contar com uma porção de ambos. Indica a nobreza cultivar a filosofia em vista da educação, não constituindo nada vergonhoso o fato de um adolescente ou jovem cultivá-la. Mas, quando uma pessoa se torna adulta e madura, continuar a cultivá-la se torna ridículo, Sócrates. Fala sério. Até jovem vale, depois vira adulto não. Olha que loucura esse raciocínio. Vamos continuar. Minha reação relativamente a homens que estudam filosofia é a mesma que experimento em relação aos que falam articulando mal certos sons ou que praticam jogos infantis. De fato, quando vejo uma criança para quem ainda é natural falar desse modo, balbuciando ou brincando, isso me agrada, impressionando-me como algo bonito, ingênuo e apropriado à idade da criança. Da mesma maneira, se vejo uma criança falar com clareza, acho desagradável. Isso ofende meus ouvidos e me parece ser mais próprio de um escravo.
Entretanto, quando vemos um homem crescido balbuciar ou o vemos praticando brincadeiras, isso nos impressiona como algo ridículo e não viril, e merece um açoitamento. O que experimento em relação aos que se ocupam da filosofia é idêntico a isto. Quando vejo a filosofia sendo cultivada por um rapazinho, eu o aprovo. Acho adequado e considero esse indivíduo como uma pessoa de condição livre e educada, ao passo que considero o indivíduo que não a cultiva mal educado e do qual nunca se pode esperar uma ação nobre e generosa. Entretanto, quando vejo uma pessoa mais velha ainda insistindo na filosofia, sem deixá-la de lado, esse é o homem Sócrates, que penso estar necessitando do açoitamento. Com efeito, como disse há pouco, esta pessoa, não importa quão bem dotada seja, está condenada a se tornar destituída de virilidade ao evitar os centros da cidade e centros comerciais, nos quais, de acordo com o poeta, que aqui ele está citando Ilíada de Homero, de acordo com o poeta, homens obtêm reputação e glória. Deverá ocupar-se e passar o resto de sua existência murmurando num canto com 3 ou 4 rapazotes, sem jamais pronunciar algo bem educado, gracioso e vibrante. Ora, Sócrates, tenho uma relação bastante amistosa contigo e, portanto, sinto-me nesse momento como se sentiu Zeto, que mencionei com relação a Ânfion em Eurípides. Na verdade, estou pronto a dirigir-me a ti mediante o mesmo tipo de palavras com os quais ele dirigiu-se a seu irmão. Abre aspas. Descuida, Sócrates, daquilo com que deverias te importar e, embora possuas uma alma nobre, a distorces, manifestando-te como um adolescente. Fala sério, né, gente? Vou parar por aqui, continuamos amanhã. Ele dizendo para o Sócrates que ele é um tolo de continuar estudando a filosofia depois de adulto, que isso é prejudicial à vida adulta. Já expliquei por quê, né? A base desse raciocínio equivocado que ele desenvolve aqui para justificar o injustificável. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.